Então, hoje nós temos o prazer de receber a Célia Diniz. A Célia nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ela encontrou um berço espírita quando ela retornou ao planeta Terra, e a oportunidade de conviver com Chico Xavier desde a sua infância, pois o seu pai fazia parte da diretoria, onde hoje ela está atuando como presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi a primeira instituição fundada pelo Chico. Então, hoje ela vai fazer para nós a palestra Vencendo a Dor da Morte, e lembrando que ela também, a sua história de vida, inspirou um dos personagens do filme As Mães de Chico. E a Célia tem como missão divulgar a fé espírita depois da morte de seus 2 filhos. Seja bem-vinda à nossa casa. Meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu achei a cidade de vocês muito linda, muito aconchegante. E o aconchego aqui dentro desta casa também foi comovente. Eu estou realmente muito feliz por poder estar aqui hoje. Em 1983, quando meu filhinho se foi, as pessoas... ele se foi de uma maneira muito trágica. E eu dava 30 aulas de química no colégio estadual da minha cidade, era um colégio grande, a cidade era pequena. Então a minha tragédia virou uma tragédia comentada pela cidade toda. E a partir daí, todas as vezes que alguém passava por uma situação trágica parecida, eles diziam assim: vai lá no Colégio Imaculada, procura a Célia Diniz lá e pergunta a ela como que foi que ela teve tanta força, tanta coragem, tanto equilíbrio, tanta serenidade para sepultar o filho. Pergunte a ela onde que ela encontrou forças. E a partir daí começa então eu a receber sempre pessoas enlutadas. Eu confesso a vocês que naquela época eu não me sentia nem corajosa, nem equilibrada, eu não me sentia nada disso. Mas as pessoas achavam que uma mãe espírita, ao sepultar um filho, ela é diferente das outras mães. E elas me procuravam. Então eu fui a Uberaba, que está distante de Pedro Leopoldo 540 quilômetros, o Chico Xavier já não morava mais em Pedro Leopoldo. Eu fui a Uberaba e falei: Chico, as mães têm me procurado em busca de consolo. E eu sinto que elas saem de perto de mim exatamente como chegaram, sem se sentirem consoladas. Como que eu faço para acolher essas pessoas? E ele me disse: ô, minha filha, você é uma privilegiada, porque para você a dor chegou depois do Evangelho. Vocês não imaginam o que passam as mãezinhas, os familiares, quando só depois da dor é que vai buscar uma religião. Evidentemente, o Chico não queria dizer que quem procura Jesus no momento da dor, que ela não vai encontrar o consolo. Não era isso que ele dizia. O que ele dizia é que para nós, espíritas, realmente o sofrimento faz sentido. E quando o sofrimento faz sentido, ele é mais tolerado. E nós temos, então, meus queridos, um patrimônio espiritual extraordinário em nossas mãos, porque a nossa doutrina responde questões existenciais de todas as épocas. Os filósofos querem saber de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que sofremos. E nós temos todas essas respostas. E as pessoas que não têm essas respostas, realmente elas ficam muito mais desarmonizadas com a vida. O exemplo que eu trago disto é o venerável Papa Bento XVI.
em maio de 2006, visitou Auschwitz. E ao ver as barbáries que foram cometidas no campo de concentração, no Holocausto de milhares de judeus, o Papa vê todo aquele museu ali do registro do Holocausto e ele lança uma pergunta ao mundo. Ele diz: onde estava Deus que permitiu que isto acontecesse? Imaginemos como ficou a cabeça dos nossos irmãos da Igreja Católica quando o Papa, que deveria trazer respostas, traz uma indagação fria desta. E o Papa foi muito humilde de ter colocado para o mundo que ele não entendia ali a origem daquele sofrimento. Mas em Minas Gerais surge então o Frei Beto, um lídimo representante da Igreja Católica, um teólogo extraordinário. E o Frei Beto escreve, e o artigo que ele escreveu correu o Brasil todo, porque tinha a resposta, tinha parte da resposta. Onde estava Deus, o Papa perguntou. E o Frei Beto escreve um artigo que se chama O Silêncio de Deus. E ele repete a pergunta do Papa e diz: eu vou responder ao Papa onde estava Deus. Talvez Deus estivesse perguntando onde estava o homem que permitiu que isso acontecesse. Então, ali o Frei Beto já estava com a sua teologia mais aproximada da verdade, no sentido de que a responsabilidade de todo o mal que acontece na Terra é nossa. Deus não criou o mal. Nós é que criamos o mal com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, o Frei Beto dá essa resposta muito linda. Outro exemplo que eu trago das respostas que nós temos é de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra famoso, que também era judeu, austríaco. Ele era judeu e foi parar em campos de concentração também. E lá sua esposa foi obrigada a abortar, os seus pais foram mortos, a sua esposa morta, os seus irmãos foram mortos. E o Viktor Frankl sai dessa experiência querendo mostrar ao mundo a capacidade de resiliência do ser humano. Resiliência é aquela capacidade, por exemplo, que o metal alumínio tem, que quando ele leva uma pancada, sob certas condições, ele volta ao estado normal, ao estado anterior. E o Viktor Frankl queria dizer que o ser humano, ele é preparado para voltar, depois de levar uma pancada emocional, ele recuperar ainda a alegria de viver e recuperar e sair inteiro lá na frente. O Viktor Frankl faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, de mostrar a cada um de nós a nossa capacidade de superação da dor. E ele escreve um livro fantástico que se chama O Sentido da Vida. Mas nesse livro a gente encontra também uma afirmativa intrigante. Mesmo o Viktor Frankl, com todo o seu conhecimento, ele dizia: a vida não é insuportável pelo que nos acontece. A vida é insuportável pela falta de sentido ao que nos acontece. Então, nem ele sabia também de onde vem o sofrimento, de onde vem a dor, de onde vem as dificuldades. E nós, então, somos privilegiados porque nós temos essas respostas. E somos adeptos de uma doutrina que se intitula o Consolador Prometido por Jesus. Então, todos nós aqui somos espíritas e estamos aprendendo o que o Consolador prometido por Jesus tem a nos ensinar. A minha pergunta é: nós todos estamos consolados? O que significa estar consolado? Na minha singela interpretação, reflexão, estar consolado significa, então, que nós temos coragem para enfrentar as dificuldades.
significa que nada nos faz perder o otimismo, a esperança, a fé no futuro, que nada abala a fé que nós temos em Deus e a confiança de que somos filhos amados e, portanto, criados para a felicidade. Estar consolado é lutar a cada dia por domar as nossas emoções negativas que nos adoecem. Então, se nós todos aqui não estivermos totalmente consolados nesse sentido que acabamos de expor, é porque nós ainda não retiramos desta doutrina tudo que ela tem a nos oferecer. E se nós não retiramos ainda todas as ferramentas que nos dão as condições da resiliência, de levar a pancada que foi e voltar recuperando a alegria de viver e vendo as bênçãos da vida, apesar de tudo, é porque nós ainda não retiramos da doutrina tudo que ela tem para nos oferecer. E a doutrina é tão conhecida como um caminho de superação de sofrimento que muitos procuram os espíritas quando passam por extremas dificuldades emocionais, espirituais, e vêm em busca de consolo. E eles vão no lugar certinho. Nós temos esse consolo a mostrar como que cada um pode se sentir consolado, porque ninguém consola o outro. Mas nós temos o caminho para mostrar como que a gente se sente consolado após as pancadas da vida. E isso é muito interessante porque, por exemplo, vocês já viram falar nesse nome, Marcel Souto-Maior? Marcel Souto-Maior é o jornalista encarregado da parte do roteiro do programa Fantástico que a Rede Globo apresenta todo domingo à noite. Então, ele é um funcionário da Rede Globo, antigo, bem colocado lá dentro. E ele resolveu pesquisar sobre a vida de Chico Xavier e escrever um livro que se chamou As Vidas de Chico Xavier, que seria a vida em Pedro Leopoldo e a vida em Uberaba, e não as reencarnações do Chico, como poderia se supor a princípio. E o Marcel, então, faz esse livro, escreve esse livro, e esse livro fica entre os mais vendidos da revista Veja durante um ano inteirinho, no topo da lista de todas as livrarias. Então, a nossa gratidão pelo Marcel é porque ele levou o nome de Chico Xavier a todas as pessoas, e não só no âmbito espírita. As biografias já eram vastas. Mas o Marcel teve essa característica. E ele me contou que só pelo fato de ele ter escrito um livro sobre Chico, que a sala dele no Projac, na Rede Globo, ficava cheia das pessoas deprimidas que vieram. Marcel, como é que eu faço assim? Como é que eu faço em tal situação? Gente, eu só escrevi sobre a vida do homem, eu não sei mais, eu não sei disso. Não, mas você aprendeu muita coisa. Então, isso dá a ideia para a gente de como nós realmente temos a fama de que temos uma doutrina extremamente consoladora. E então, quando a Casa Espírita recebe as pessoas enlutadas que perderam os seus entes queridos, a gente tem aquelas respostas prontas, não é? A morte não existe. Foi você que pediu para passar por isso. Essa é uma colheita sua. Foi Deus que quis. A gente tem aquelas respostas. A morte não existe. Você não deve chorar. Chorar prejudica o seu parente. Então, vamos ver o que Emmanuel diz sobre isso. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então, o que Emmanuel está dizendo aí, que é uma dor horrível fechar um caixão sobre um rosto amado, despedir dessa pessoa um adeus indescritível, deixar um filho dentro de um túmulo e ter perna para caminhar para longe dali,
Isso é morte, gente. E isso existe. Então, as palavras têm muito significado. Este significado aí, dessa dor, isso é morte. Então, como é que nós estamos recebendo as pessoas que chegam enlutadas em nossas casas? A morte não existe? Como não existe, se existe essa situação aqui? E eu recebi as pessoas assim. Você tem que resignar. A morte não existe. A morte não existe. Até encontrar numa cidade uma senhora que chegou abraçada com o álbum de formatura do filho, que ia se graduar em engenharia um mês depois. O álbum já estava pronto e ele morreu. E a maneira que ele morreu foi muito terrível, porque essa senhora tinha um depósito de gás ao lado da casa dela e numa noite ela escuta um barulho. Quando ela abre a porta de casa, um ladrão armado. E ela grita pelo filho, no susto ali ela grita pelo filho. E que filho que não corre em direção à mãe se tem alguém com uma arma apontada? Ele corre e cai aos pés da mãe com 2 tiros na cabeça. Para complicar a situação dela, no dia seguinte, o jornal estampava: para salvar a vida da mãe, filho reage ao assalto e morre, baleado. Então ela queria me perguntar se ela não tivesse gritado, se o filho dela ainda estaria vivo. Se ela não tivesse isso, se ela não tivesse aquilo. Então, e ela começou assim comigo: eu quero conversar com a senhora, mas eu quero te dizer uma coisa: eu não quero mais saber de espíritas para me consolar. E eu falei: a senhora é minha última esperança, ela disse. Eu disse: então a senhora não tem esperança mais nenhuma, porque eu também sou espírita. Não, mas eu quero colocar a minha questão. Então foi com ela que eu aprendi o erro grasso que eu cometia no atendimento aos enlutados. Você tem que resignar. Isso é uma prova, é uma expiação, é isso, é aquilo. Como? Que empatia é esta que eu aplicava no atendimento fraterno? Uma empatia ao contrário. Em vez de eu me colocar no lugar daquela senhora que nunca ouviu falar em reencarnação, nunca ouviu falar em lei de ação e reação, causa e efeito, nunca ouviu falar em escolhas de provas, nunca viu falar que os nossos entes queridos sofrem tanto quanto o tamanho do nosso desequilíbrio. Nunca. Como é que eu queria que ela agisse como quem soubesse tudo que nós sabemos? Então, em vez de eu me colocar no lugar da indigência espiritual dela, eu queria que ela se colocasse no meu lugar, com tudo que eu já sabia das leis que regem as nossas vidas nos 2 planos. Eu expliquei direito? Então, eu fiquei imaginando onde que estava o nosso erro, de nós espíritas. É porque nós insultamos a dor deles quando a gente diz: a morte não existe. Porque aquilo que eles viram acontecer existe. E fica existindo dentro de nós por muito tempo. Uma senhora me perguntou: por quanto tempo eu vou sofrer? E eu disse, repetindo Emmanuel: o nosso sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. Quanto mais eu como é que eu diria, confrontar aquela situação, não aceito que o meu pai tenha partido tão cedo, não aceito que um câncer tenha levado a minha mãe ainda tão jovem, não aceito. Quando você confronta um fato consumado, você está sendo ali extremamente rebelde. Rebelde. E a gente ainda diz que não estamos, então, aceitando a lei de Deus, que Deus é que quis. Deus é que quis. O que é que Deus quis? A pergunta que eu ouço há mais de 30 anos é: por que que Deus fez isso comigo? Meu filho morreu assassinado, por que que Deus fez isso comigo? Então, meus queridos, mostrar para as pessoas, na hora do sofrimento,
que a única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos em face às nossas colheitas, e que Deus criou leis perfeitas, muito perfeitas, que elas têm a finalidade de nos conduzir à felicidade, conforme nos assevera os imortais na questão 614 de O Livro dos Espíritos. As leis divinas servem para nos conduzir à felicidade. E só sofremos quando delas nos afastamos. Deus quer que a gente sofra? Não. Ele quer que a gente aprenda. Mas nós não seguimos o melhor caminho. Fazemos escolhas, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Como fazer aquela senhora entender, naquela noite, em 10 minutos de conversa, como fazê-la entender que o seu filho não morreu porque você gritou e ele correu para te atender e levou 2 tiros. Ele não morreu porque levou 2 tiros. Ele levou 2 tiros porque estava na hora dele partir. E partir desta forma. Continuamos o raciocínio mais à frente um pouquinho e eu volto nessa questão dessa inversão que eu acabei de fazer aí da situação da morte. Depois, com o tempo que a pessoa chegou na casa espírita, foi acolhida com carinho, com solidariedade, com fraternidade, sem cobrança nenhuma, porque eu fiquei imaginando como é que Chico nos recebia lá, quando a gente estava com a alma despedaçada, o coração partido em 1000 pedaços. Como que Chico nos recebia? Ele podia até me olhar chegando na casa dele e pensar assim, ela podia já estar melhor, ela já poderia ter seguido em frente, nasceu numa família espírita, compreende as leis da vida, ela podia até estar melhor. Ele podia até pensar isso. Mas ele nunca me estendeu o dedo dizendo, você tem que resignar, você tem que aceitar. Ele abria os braços e dizia, minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é? Então, quer dizer, ele se colocava no meu lugar, no lugar da minha indigência. E não queria que eu me colocasse no lugar dele, de como ele aceitaria a morte se fosse no caso dele. E a gente vai aprendendo realmente esse evangelho que é colo de mãe, que é aconchego e não cobrança. Com o tempo que a pessoa foi acolhida, então ela está em condições de entender que, num determinado sentido, a morte não existe. E que morrer é voltar para casa. E vão entendendo que a morte não é castigo. Por que Deus fez isso comigo? A morte não é castigo e nunca foi castigo, mesmo porque Deus não castiga. Eu afirmo com toda tranquilidade de que Deus não castiga, baseando numa questão. Jesus disse, meu Pai a ninguém julga. Ora, se Deus não julga, não condena e nem absolve. Se Deus não julga, não condena. Se não condena, não castiga. As leis que ele criou regem as nossas vidas e precisamos nos ajustar a elas para que nós não soframos. Mas Deus não é um déspota, um juiz que fica marcando esse sofre, esse não sofre, esse morre, esse fica. Não, não é. Mesmo porque Deus não castiga e a morte não é o castigo. Porque a vida é única. O apóstolo Paulo escreveu isso no Novo Testamento. E alguém pode até interpretar pensando que a vida é única porque nós temos uma única passagem pela terra. A vida é única. Deus me criou e me deu uma vida. E nessa uma vida, ora eu estou encarnada, ora eu estou desencarnada. Ora eu estou na carne, ora eu estou fora da carne, mas sempre, inexoravelmente, mergulhada na vida. O que temos aqui são várias existências. Então, dentro deste princípio, a gente vai compreendendo que a morte não é um ponto final na vida. É uma vírgulazinha, porque a vida realmente continua estuante e bela.
Vocês conhecem esse livro, No Mundo Maior? Deixa eu perguntar para eu saber. Quem já leu esse livro? Ok, vamos lá. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Ah, muito bom. E quem leu o livro Nosso Lar? Ah, entendi. Vocês vão esperar esse aqui virar filme para poder ler? Não conhecer André Luiz? Os 14 livros sobre a vida no mundo espiritual é não conhecer o que a doutrina espírita tem de mais revelador e mais consistente para nos explicar Kardec. É extraordinária essa obra, as obras, de um modo geral. E nessa aí eu li essa preciosidade. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Então eu não estou aqui na posição de quem veio ensinar nada. Eu estou aqui apenas na posição de quem está compartilhando o que tem aprendido. Dos meus pais, a maior gratidão por terem me acolhido num berço espírita e por ter me proporcionado, desde a minha infância, o convívio com Chico Xavier. Lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, aí está o meu pai com 38 anos e Chico com 43. E ali o Evangelho, desde sempre, norteando os meus passos. E eu tentando seguir. Quando meu filhinho se foi, o Chico me disse: o seu pai manda te dizer que suporte a sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer, graças a Deus, reencontrei meu filho. E eu já sabia que nós podemos nos reencontrar, mas ouvir aquele cântico de esperança naquele momento de tanta dor, eu ser relembrada que eu encontraria o meu filhinho, foi um alento extraordinário que eu gosto de levar a todos os corações enlutados. Nós vamos nos encontrar com todos os nossos entes queridos e até os não muito queridos, viu, Nelsina? Nós vamos nos encontrar para reajuste ou para deleite, mas vamos nos reencontrar. Não estou rogando praga em você. Então, eu sei que para reencontrar os nossos entes queridos, nós precisamos de sair dessa existência melhores do que chegamos. Aliás, esse é o objetivo porque estamos na Terra. De acordo com a questão 132 de O Livro dos Espíritos, por que a necessidade de vir para a Terra? Resumindo toda a beleza da resposta, nós podemos dizer que estamos aqui para aprender a amar, que estamos aqui para crescermos espiritualmente, estamos aqui para fazer desabrochar a centelha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós quando nos criou. E nessa centelha estão todas as virtudes. E eu só preciso fazer brilhar a luz que eu tenho dentro de mim e vocês dentro de vocês. Jesus, quando veio à Terra, deu uma ordem: brilhe vossa luz. Ele não ia mandar a gente brilhar uma coisa que a gente não tivesse, não concordam? Então, nós temos essa luz interior e a gente está aqui na Terra para fazer com que ela saia. E a doutrina é o caminho certo. Que eu sei que um dia, na exata combinação entre merecimento e misericórdia divina, nós todos vamos viver essa bênção do reencontro na pátria espiritual. A minha mãe acreditava tanto na vida que continua, mas tanto que quando meu pai se foi, ela ficou com 61 anos. Depois de, segundo ela, 41 anos de pura felicidade. E ela estava uma tarde muito melancólica, mais melancólica do que o normal. Tinha uns 3 meses que o meu pai havia partido. E eu perguntei: por que a senhora está tão triste hoje, mãe? A resposta que ela me deu: eu preciso de explicar algo. Quando ela conheceu meu pai, lá em Pedro Leopoldo, eles dançavam
de vez em quando, no Clube das Industriárias. Minha mãe era tecelã da fábrica de tecido. Ela era uma operária. Lá trabalhavam todas as irmãs do meu pai, as irmãs do Chico, a minha mãe. Trabalhavam todas as moças pobres que não tinham podido estudar. E lá tinha esse clube. E aquela dança, de vez em quando tinha, e o meu pai dançava com a minha mãe, e dançava também com uma linda morena chamada Josefa. E a minha mãe dançava de novo e dançava com a Josefa. E as comadres, o clube era assim, o clube está lá igualzinho até hoje. As cadeiras em volta assim, rodeando, as comadres sentadas ali, olhando o baile. E tinha o gerente do clube com um cabo de vassoura na mão, que quando o rapaz ficasse um pouquinho mais empolgado, batia-se no ombro dele e falava ambiente familiar. E quem dançasse muito com a mesma moça era sinal de compromisso. E meu pai dançava com a minha mãe e dançava com a Josefa. As comadres já comentavam com quem que Lico vai casar, com Lia ou com Josefa. E conversa de comadre. Seguindo o planejamento reencarnatório deles, seguindo a programação reencarnatória, o meu pai se casa com a minha mãe. E a Josefa, seguindo a programação reencarnatória dela, morre, volta para casa aos 20 e poucos anos de idade, eternizando na memória de todo mundo a própria beleza. Então, agora, dada essa explicação, eu volto lá para a sala da minha mãe, na tarde que eu a encontrei muito triste, uns 2 ou 3 meses após a partida do meu pai. Por que a senhora está tão triste hoje, mãe? Ah, minha filha, eu estou aqui pensando, eu tenho certeza que Lico já encontrou Josefa. Então, ela tinha aquele ciúme, porque ela tinha certeza que a vida continuava, que os afetos continuam, que os laços de amizade continuam. Então, ela achava isso. E nós íamos a Uberaba, naquela época, a gente sentava já na mesa do Chico Xavier para comentar o Evangelho. E quando acabava a reunião, minha mãe não pedia ao Chico mensagem do meu pai. Não tinha coragem. As mensagens são consoladoras. Não é possível, depois de toda a vida ali, estudando a doutrina, ela ainda ia precisar do consolo de uma mensagem. Então, ela não pedia. Quando acabava a reunião, o Chico falava assim, Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer que está tudo bem, mas ele não ia ditar a mensagem não, porque ele precisava de ceder o espaço para tantos jovens querendo falar com suas mãezinhas desesperadas. E minha mãe falava, está muito certo, Chico. Daí 5 meses, nós em Uberaba de novo, 540 quilômetros. Ô, Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer a mesma coisa. Está muito certo, Chico. Da terceira vez, porque perto de Chico todo mundo concorda, não é? Na terceira vez a minha mãe entra no carro já injuriada. O que foi, mãe? Lico deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá. Não tem nem tempo de me mandar uma carta. E em casa, ela ficava fazendo aquele clamor, Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? Finalmente, 2 anos após a partida, volta o Lico. Lia, sou eu, para que tanto barulho? Tipo, só morri. Só morri. E como homem nenhum aguenta pressão, nessa carta ele pede a minha mãe em casamento de novo. E ela se vai aos 92 anos, no Dia dos Namorados. Gosto de contar esse caso para as pessoas, para elas saberem, se não souberem, que tudo que a gente pensa e sente a respeito dos nossos entes queridos que partiram, eles captam, eles registram, eles sentem junto conosco. Por isso a importância da educação das nossas emoções em face ao luto, porque eles estão ligados conosco e estão sofrendo junto conosco ou se fortalecendo junto conosco. Então, aquela questão, desde o princípio me perguntavam, onde que você encontrou forças?
Exatamente porque a mãe espírita, o familiar espírita sabe que a vida continua e que os nossos entes queridos estão ligados conosco através dos laços indestrutíveis do coração. E o que tiver em um coração vai chegar no outro coração. Então, daí vem a força de reagir e buscar encontrar de novo a felicidade. Ah, eu quero voltar a isso. Senão vocês vão ficar lendo e não vão escutar a minha prosa. Em 1954, a minha mãe teve uma infecção a um comprimido chamado cibalena. E o corpo dá umas feridas, umas erupções muito avermelhadas. E a nossa casinha lá na Fazenda Modelo, meu pai trabalhava na Fazenda Modelo. O Chico trabalhava na Fazenda Modelo. O Chico Xavier viveu em Pedro Leopoldo, nasceu em Pedro Leopoldo e viveu em Pedro Leopoldo 49 anos da vida dele. Os 43 últimos que foi em Uberaba. Então, nessa fazenda onde meu pai trabalhava como encarregado da construção civil e o Chico trabalhava como escriturário, a nossa casinha era a poucos metros do escritório onde o Chico trabalhava. E a minha mãe, com a alergia à cibalena, o Chico passava lá em casa, ao final da tarde, para aplicar os passes curativos. Quando o Chico acaba de aplicar e tudo vai sarando, fica uma mancha muito forte, a vermelha rocheada. Não sei se aqui está branco na fotografia, tá vendo? Mas essa mancha, a pele da minha mãe era clarinha e aquela mancha vermelha rocheada na testa. E ela pergunta para Chico: ô Chico, essa mancha não vai sair? Ele fala: não, Lia, nunca. Essa mancha nunca vai sair, porque todas as vezes que você se olhar no espelho, você vai lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. Então aí estávamos nós entendendo finalmente o que Jesus quis dizer e o apóstolo Pedro registrou em sua segunda epístola: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então a minha mãe escolhe uma lepra para curar a alma, para curar as feridas da alma. Todas as doenças que acometem o nosso corpo físico, elas nascem na alma. E da alma elas têm que passar para o corpo, e o corpo passar para a terra, e a alma sair livre. Essa é a questão, essa é a explicação de muitas doenças. Tanto as congênitas, como as adquiridas mais tarde, como um infarto, um acidente vascular cerebral, qualquer doença, ela nasce primeiro na alma. E então a minha mãe tinha, com certeza, a alma ferida. E as feridas que minha mãe tinha na alma e que queria curar num corpo através da lepra, porque as feridas sairiam da alma e iam para o corpo físico, as feridas que a pessoa traz na alma não é ferida que os outros lhe fizeram, não. São as feridas que a gente faz nos outros. Essas são as que marcam o nosso corpo perispiritual ou perispírito. Então a minha mãe, com certeza, sentindo o remorso das suas culpas, de uma outra existência, ela pede a lepra como remissão dos seus pecados. E os mentores que a ajudam a programar as provas, vocês estudaram escolhas de provas, não é? Aqui não estudam? Então, quando ela estava escolhendo as provas, ela disse: eu quero uma lepra, porque aí eu curo a minha alma. E disseram para ela: não precisa sofrer. Você pode amar, você pode trabalhar, você pode servir, porque o amor, o trabalho no bem, eu vou usar uma expressão, queima nosso karma. Não importa quais dívidas eu trago para essa existência. Se eu trabalhar no bem, eu não preciso de sofrer o que fiz alguém sofrer lá atrás.
Mas essa questão da escolha de provas e das expiações não é a questão agora da nossa exposição. Então, fica aí a dúvida, se alguém não compreendeu porque eu não expliquei direito, então pode me perguntar depois que a gente volta no assunto, tá bem? Então, a minha mãe escolhe a lepra e eles dizem para ela, não precisa. E vem a infecção pela cibalena, deixa ali as marcas e uma ficou para todo sempre. Essa fotografia fica na minha sala de televisão, para eu lembrar que nessa existência eu nunca vi a minha mãe vendo televisão de dia, nem sábado e domingo. Ela trabalhou, ela aproveitou o tempo, o máximo que ela pôde. Começou na casa espírita, na limpeza. E na casa espírita ela trabalhou o tempo todo, teve 17 filhos, com certeza vai nascer estéril na próxima existência, porque abusou nessa. Mas ela trabalhou muito, ela aproveitou a oportunidade da reencarnação. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta. Com a partida dele, eu comecei a aprender muito, impulsionada pela dor e pelo vazio que ele deixava. Essa cena aí do filme, vocês assistiram As Mães de Chico Xavier? Então tá aí a Vanessa Gerbelli mantendo um diálogo exatamente como foi o nosso. O meu filhinho passeava de bicicleta com a babá todas as manhãs. Numa determinada manhã, a bicicleta apropriada para ele estava com o pneu furado e a babá de 16 anos coloca o meu filhinho na garupa, vai passear, para numa esquina, ele desce para fazer alguma coisa, quando ele vai subir na bicicleta de novo, ele dá um impulso e passa direto e cai do outro lado com a bicicleta parada. Dá um machucadinho aqui nas meninges, aqui na nuca. 2 pontinhos o médico deu para facilitar a cicatrização, porque disse que nem era motivo para sutura. Isso foi numa sexta-feira de manhã. Na segunda-feira, ele tem a primeira convulsão às 6:20 da manhã e antes de 10 horas ele já tinha partido. Então aquilo foi um choque muito grande. E a babá me dizia, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Daí uma semana ela voltava aos prantos, eu matei seu filho, me perdoa? Não, você não matou. Com algumas semanas eu estava em condições de explicar a ela. Ela era responsável pela queda, mas não pela morte. O meu filhinho poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Então eu tentava explicar para ela como é que funcionam as leis da vida. E eu tentava dizer a ela, meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Mas isso é muito complexo para que as pessoas entendam. É preciso de tempo para que as pessoas entendam. Nós estamos com este patrimônio religioso maravilhoso porque nós estamos entendendo essas leis aos poucos, sem a necessidade do sofrimento. Estamos aprendendo. E a cada lei que nós compreendemos, nós conseguimos vislumbrar o quão extuante é a justiça divina, o quanto exuberante é a misericórdia divina. A gente vai estudando e vai fortalecendo a nossa fé através do que temos aprendido. Porque temos a bênção de crer ou de saber como que Deus cuida de nós. Nós não cremos em Deus porque alguém falou, é preciso ter fé em Deus. A gente crê em Deus porque a gente estuda um pouco e vê como que ele rege o universo, na medida do possível, do que somos capazes de compreender. Porque ainda chamamos de desígnios insondáveis as coisas que nos acontecem. E não são tão insondáveis assim. É uma realidade que se expõe baseado nas leis mais perfeitas que existem no universo.
Então eu tento explicar para a moça, para a Sãozinha, isso. E ela fala, me perdoa, se você quer ouvir, eu digo perdoo, mas você não é a responsável pela morte, só pela queda. E ela não conseguia distinguir. De qualquer forma, eu chego em Uberaba e o Chico, de cara, de pronto, 4 meses depois, eu chego em Uberaba e ele fala, você perdoou a babá, não é, minha filha? Porque Chico sempre soube tudo que a gente pensou e sentiu perto ou longe dele. Ele sempre soube. Ele chega perto de uma pessoa, ele sabia ler a tela mental, ver a aura, ver qual sentimento que estava ali, não é, Eduardo? Eduardo também teve essa oportunidade de saber como é que as coisas funcionavam com o Chico, como era a mediunidade dele. E eu chego e ele me diz, você perdoou a babá, não é, minha filha? Eu digo, perdoei, Chico. Falo olhando nos olhos dele para ele perceber que eu estava dizendo que não era questão de perdão e papapá. Olhei nos olhos dele para passar isso. E passo isso com tanta arrogância que ele me diz assim, você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o Aguinaldo suportaria o remorso. E aí eu começo, quando eu fui escrever sobre isto, eu começo a entender o outro lado do perdão. Quantas vezes nós nos julgamos tão magnânimos, tão evoluídos espiritualmente, porque somos capazes de perdoar a quem nos feriu, nos ofendeu, nos magoou, quando, na verdade, essas pessoas que nos fazem sofrer são os instrumentos cegos da lei, fazendo acontecer coisas que vão nos trazer o aprendizado necessário. E muitas das vezes vão nos livrar de sofrimentos muito maiores, tal qual este se o meu filho tivesse caído dos meus braços. Então a babá levou com ela, por mais que eu tenha querido tirar do coração dela a culpa, eu não consegui. Ela ficou achando a vida toda que ela era responsável pela morte do meu filho, levando essa dor com ela. E o Chico me explica que eu deveria ter agradecido porque o meu filho, numa existência anterior, havia se comprometido através da inteligência. Usou mal a inteligência. Usou a inteligência para prejudicar os outros. E ao fazer isso, quando nós usamos um talento mal, nós estragamos o nosso corpo perispiritual. E este corpo perispiritual estragado doía a cabeça dele no plano espiritual, na erraticidade. Então ele volta para a Terra para deixar no corpo físico aquele estrago, que no corpo físico se expressaria como um aneurisma, que romperia com queda ou sem queda, por volta de 3 anos de idade. Por isso eu deveria agradecer à moça. O meu filho traz esta programação. Você vai para a Terra, vai deixar no corpo físico este estrago. E quando você sair do corpo físico, você vai estar liberto deste problema. Porque o que conta é a alma, o que conta é o corpo eterno, o que conta é a vida eterna. Isso aqui é uma mera passagem. E assim o Chico me explica e eu aproveito este fato para alicerçar em tudo que Kardec nos ensina a respeito das provas, e porque isso justifica o porquê que Deus fez isso comigo, a resposta, isso justifica por que nós adoecemos, por que nascemos com algumas doenças, por que adquirimos outras. E isso justifica. E o Chico me conta mais uma coisa que eu acho extremamente consolador. Ele me conta, ele descreve a sala de televisão da minha casa naquela época, onde os meus 3 filhos jogavam as almofadas no chão e ficavam pulando ali. E ficava muito perigoso para o menorzinho brincar daquela forma, sem bater a cabeça no chão, nas cambalhotas.
E ele conta que o meu pai ficava ali em espírito já desencarnado, o meu pai ficava ali segurando a cabeça do meu filhinho para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Eu gosto de desenvolver essa teoria em cima do que os espíritos nos trouxeram e nos ensinaram, para mostrar às pessoas que o acaso não existe, que não há culpados assim, que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Eu gosto de contar esse caso para mostrar que se para Deus era importante o meu filhinho morrer no momento certo, não em fevereiro, não em janeiro, mas lá em agosto, que ele tinha um anjo da guarda protegendo para que ele não batesse a cabeça no chão e partisse antes da hora. Quando a gente procura desenvolver essa posição em cima do que os espíritos trouxeram de verdade para nós e nos ensinaram, nós chegamos à conclusão que ninguém morre antes da hora, matado. Pode morrer morrido. Eu vou explicar a diferença. Porque tem morte matada e tem morte morrida, não tem? Nós podemos nos matar antes da hora. Nós podemos nos matar antes da hora. Para isso, nós cometemos vários suicídiozinhos todos os dias. Todas as vezes que nós temos um ataque de cólera, de raiva, nós queimamos o nosso fluido vital. Então, se eu recebi uma quantidade de fluido vital para percorrer uma viagem de 80 anos, o ataque de cólera é como se eu gastasse o meu combustível a mais do que o necessário. E aí, então, o meu combustível não chega até o fim da viagem. E eu parto antes da hora. Eu parto antes da hora se eu tiver uma má alimentação, uma vida sedentária, me entregar aos vícios. Eu parto antes da hora se eu me entregar a tristezas. Porque a tristeza profunda, ela destrói as defesas do organismo. Ela destrói o nosso sistema imunológico. Mata os glóbulos brancos, que são as células que defendem o nosso organismo das doenças. Então, eu posso morrer antes da hora. Eu posso morrer antes da hora. Eu posso me matar antes da hora. Mas o outro não me mata antes da hora, porque as leis de Deus não permitem. Desenvolvendo esta parte da maravilha que é a doutrina espírita, nós podemos chegar à conclusão que sim, o acaso não existe. Que sim, aquele motorista louco, embriagado, que atravessou um asfalto e colheu uma família inteira, não foi por acaso que aquela família partiu daquela forma. Nós podemos afirmar que nem a bala perdida é uma realidade. Ela já saiu do revólver na direção correta. Para quem? Como é que funciona isto? Então, nós podemos afirmar, o ladrão, ele pode escolher, como os do Brasil escolhem a cada 10 minutos. Nem que eu mate alguém hoje, mas eu vou conseguir o dinheiro para me drogar. E aí, o ladrão sai, resolveu matar. Ele resolve a arma, ele resolve o local, ele resolve o horário, ele resolve tudo da atitude dele. Mas a vítima, ele não tem autoridade para escolher. As leis de Deus não permitem que passe por ali quem está na hora de partir e partir desta forma violenta. É nesse Deus que a doutrina espírita nos leva a crer. Nesse Deus que criou essas leis de uma perfeição que a gente não consegue nem compreender. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que nos faz vê-lo mesmo através das nossas lágrimas. O maior ganho que a doutrina espírita me deu foi isso. É a fé que não arrefece porque a nossa vontade não foi feita.
Porque normalmente a gente diz assim, Deus foi tão bom para mim que eu tive um câncer e me curei. Então Deus está sendo ruim com quem teve o câncer e não se curou? Deus foi tão bom para mim que o meu marido conseguiu um emprego, meu filho passou no vestibular. Então Deus está sendo ruim para o desempregado e para o filho que não consegue chegar na faculdade? A gente chega ao absurdo de dizer, Deus foi tão bom para mim que eu estava atrasado e eu consegui uma vaga no estacionamento. Deus é manobrista de estacionamento? Então a gente foi levado a crer nesse Deus, que a gente só vê a bondade dele quando ele faz a nossa vontade. Quando a nossa vontade não é atendida, a gente briga com ele, fica de mal dele, acha que ele não existe, acha que ele criou o mundo e largou para lá. A gente acha um monte de coisa. E a doutrina não. A doutrina nos mostra Deus através das nossas lágrimas. Nós conseguimos vê-lo. Nós conseguimos vê-lo. Inclusive, nós temos a certeza e a doutrina nos ensina isso. Quando nós oramos pedindo uma coisa, a oração é tão poderosa que se a gente não recebe o que a gente pediu, a gente recebe forças para tolerar a ausência de não ter aquilo que a gente está pedindo. Essa mensagem que eu queria trazer. Essa mensagem de que estejam vocês atravessando qualquer problema que estiverem atravessando, qualquer dor, qualquer dificuldade, quaisquer que sejam os desafios que a vida tem lhes apresentado, tenham a certeza absoluta que vocês vão vencer. Vão vencer. Porque Jesus nos garantiu isso. Então, se a gente estuda a misericórdia e a justiça divina, a gente chega naquele ponto da vida que você diz de peito aberto, mande a vida o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Eu digo isso. E não é porque eu fiquei fortalecida, porque já sofri muito, não. Eu digo isso porque eu tenho uma fé raciocinada, assim como vocês. E Jesus disse algo que nós podemos traduzir como: nos nossos ombros, jamais fardos mais pesados que podemos carregar. Jamais. Então, se o problema está nos nossos ombros, é porque este problema não vai nos destruir. Não vai destruir a nossa garra, a nossa coragem, a nossa alegria de viver. Não vai nos destruir, porque este problema é do tamanho da nossa força. Então, nós não precisamos de cruzar o braço num sentimento horrível de auto-vitimização. Coitadinha de mim que sofro tanto. Nós podemos encarar qualquer dificuldade de peito aberto com a certeza da vitória. Qualquer problema é a vitória. Por que é a vitória? Existem duas maneiras de vencer um problema. Uma é resolvendo o problema e a outra é aprendendo a suportá-lo. E lá no interior das minhas Minas Gerais, a gente aprendia que o que não tem solução, solucionado está. Uma vez eu tive um amigo que alguém devia a ele um dinheiro muito alto e ele ficava indo no outro, fala com fulano para me pagar, ou fala com fulano para me pagar, fala com fulano para me pagar, até que um dia um economista chamou essa pessoa e falou: vem cá, você não tem mais problema nenhum com esse cidadão que te deve esse dinheiro. Você não é mais problema para você resolver isso, porque isso já está resolvido. Ele quebrou, ele não vai te pagar. Isso não é mais problema na sua vida. Deixa isso para lá, porque este problema você não tem mais que resolver, ele já está resolvido. Fulano nunca vai te pagar. Esquece essa conta. E é interessante que o outro esqueceu e pronto, parou de contar com aquele dinheiro. Parou de ter raiva que aquele dinheiro não voltou para ele. E quando ele parou de ter raiva que aquele dinheiro não voltou, quando ele abriu espaço no caixa pessoal para outro dinheiro chegar, quando ele liberta da conta, ele liberta o outro
dá conta, ele abre espaço e a coisa fluiu e outro dinheiro chegou. A vida é assim. Quando nós não recebemos uma coisa, a gente recebe a outra. Mas nós precisamos de deixar seguir o que passou. Isso vale para os amores também. Os amores interrompidos, onde alguém sai ferido afetivamente e fala, se não for fulano, eu não quero mais ninguém na minha vida. Eu amo fulano. E eu amo fulano, e fulano foi embora, e eu sofro, fulano foi embora, e eu sofro. Um dia você despede desse fulano e deixa vazio o seu lado. Despede do fulano, abre espaço, outra pessoa se apresenta ali para vivenciar uma mesma complicação, mas com pessoa diferente. Porque trocar de gente é trocar de problema. É sempre assim. Estamos no mundo de provas e expiações. A alma gêmea, eu não quero, por enquanto, encontrar uma alma gêmea, porque a minha alma é tão feia, eu vou querer uma igualzinho. Eu vou querer uma melhor, não vou querer uma igual, para ver se dá conta de levar a vida mais à frente. Mas brincadeiras à parte, a justiça divina é perfeita. E eu os convido ao estudo das obras de Kardec para chegar a esta convicção, que Deus está cuidadosamente olhando cada um de nós e que realmente nenhuma folhinha cai de uma árvore sem que Ele permita. Eu não vou falar mais disso, não. Só tangenciar rapidinho. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Isso é Jesus tentando nos mostrar o seguinte: quando Jesus canta, ai do mundo, ele está dizendo, ai deste planeta Terra, que recebe espíritos que ainda não entenderam, que podem resgatar todos os seus equívocos através do amor. Ai do planeta Terra, onde as pessoas que renascem lá escolhem sempre a dor para a remissão dos seus pecados. Ai deste planeta que as pessoas acreditam no sofrer para se purificar. E Jesus diz, é necessário que venham escândalos. Escândalos no sentido evangélico não é aquilo que choca uma sociedade. Escândalo no sentido evangélico, é tudo aquilo, toda a atitude contrária às virtudes. Todas as vezes que nós agimos com pouca virtude, nós estamos sendo escandalosos. O egoísmo, o orgulho, a arrogância, a ganância, a maledicência são escândalos. Atropelar alguém, atirar em alguém, deixar que alguém morra na porta de um hospital sem assistência médica, como acontece no país, no nosso Brasil. Deixar que uma pessoa morra porque o médico não deu conta de fazer o diagnóstico a tempo, de tratar. Isso são escândalos. E Jesus disse que eram necessários. Por que que eram necessários? Porque nós, aqui da Terra, escolhemos maneiras escandalosas de morrer e de viver. Nós escolhemos o escândalo. E aí tá, então alguém renasceu para provocar esse escândalo? Aquela babá renasceu para deixar meu filho cair? O ladrão que atirou, ele veio com essa missão de matar alguém? O motorista embriagado? O médico despreparado? Eles vieram então com a obrigação de promover o mal que nós escolhemos para nós? Não. Deus não precisa do mal para que as suas leis se cumpram. Porque as leis de Deus são eternas, divinas e imutáveis, como o próprio Criador. Deus não precisa do mal, mas Deus sabe que somos malvados. Então ele cuida com uma precisão milimétrica para que o mal que a gente vai causar não atinja a quem não veio com aquela prova escolhida, com aquela programação reencarnatória.
não, as leis não permitem que um mal causado atinja quem não trouxe esta forma de morrer. Conseguimos compreender isso? Conseguimos acreditar nesse Deus? O senhor Allan Kardec chama isso de a força das coisas. Quando um tanto de gente pega um avião, um perde aquele avião e o avião cai. Ou o contrário. Quantas vezes a gente já viu isso? As pessoas que escapam da morte por um triz. Quantas vezes? Quantas vezes uma pessoa troca de lugar no carro e o carro vem no acidente e morre aquele que acabou de trocar, foi de encontro ao seu destino? Força das coisas. E as leis de Deus não permitem que isto aconteça sem que a pessoa tenha escolhido esse gênero de morte. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, me parece que nas causas anteriores das aflições, os imortais nos esclarecem que nosso destino não está pronto, que nós podemos modificá-lo a cada dia, mas tem umas 4 ou 5 coisas que nós não modificamos, não conseguimos modificar. E entre essas coisas está o gênero de morte que nós vamos sair dessa existência. Já está escolhido. Nós já renascemos com esse gênero de morte escolhido. Vamos por uma doença, um mal súbito, uma doença curta, uma doença longa, vamos por velhice, vamos por uma tragédia, vamos por um acidente, vamos assassinados. Isso já foi escolhido por nós. Claro que as situações, em alguns casos, podem se modificar, mas no âmbito geral, o nosso gênero de morte a gente já escolheu, ou escolheram para nós como uma expiação, nos trazendo a experiência necessária para o nosso reajuste, para o nosso crescimento espiritual. – 23 anos antes deste fato aí, eu estava sendo arrogante com o Chico Xavier, quando eu disse para ele, olhando nos olhos dele, perdoei a babá, Chico, perdoei. E ele me xinga, é porque eu estava sendo ali, no meu olhar, ele leu. Viu como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu entendo as leis que regem as nossas vidas? Então o Chico dá aquela resposta forte para o meu orgulho filosófico, para a minha arrogância religiosa. Eu dizia, viu como é que eu entendo as leis que regem as nossas vidas? Sei que a moça não é culpada e perdoei a moça. 23 anos depois, eu estava de novo na porta de um CTI, rogando a Deus pela presença física de um filho comigo. E dessa vez eu estava sendo arrogante com o próprio Deus. Eu dizia, meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu acho que agora a nossa vontade vai empatar. Porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Porque eu aprendi na doutrina que ninguém sofre 1 segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E arrogantemente eu dizia a Deus, e eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. Eu já estou caminhando, eu já acordei, já sei o que eu tenho que fazer. Então eu não preciso mais dessa dor. Então a minha filhinha, acho que ela não vai morrer. E ela me perguntava, mamãe, por que eu tenho que entrar para o CTI? Porque você tem exames para fazer lá dentro, querida, só lá dentro que pode. Mas eu vou ficar aqui na porta e você vai sair dessa. Ela falou, eu vou sair, mas eu vou sair daqui para onde? E eu ainda disse, lá para casa, querida. Lá para casa, você vai sair dessa lá para casa. E não saiu. Com 3 dias, uma dengue hemorrágica levou a Mariana. E naquele momento, eu pensava e dizia para ela ao mesmo tempo, minha filha, o que foi que nós fizemos
para ter que passar agora por essa separação tão dolorosa. O que nós fizemos? Então, a vida já tinha me ensinado. A responsabilidade era nossa. O meu marido, na porta do CTI, procurando o médico para dizer para o médico que a culpa era dele, porque ele tinha demorado transferir a minha filha de hospital. E ele dizia, o médico é o culpado. Ele demorou a transferir a Mariana para este hospital e o médico tinha nos acompanhado. Ele fez a bondade de sair de Pedro Leopoldo nos acompanhando. E o meu marido foi procurá-lo na portaria, que ele ficou desnorteado e disse para ele, você é o culpado, porque você não transferiu a minha filha a tempo. E eu dizia para os dois que não, que Deus não permitiria. Era tão fácil, é tão fácil para a medicina intuir um médico num diagnóstico, para a espiritualidade intuir um médico. E as leis de Deus, eu falo curto e grosso, as leis de Deus não permitem que os médicos salvem quem tem que partir, mas também não permitem que ele morra, que deixa morrer quem tem que ficar. A vontade divina, soberana, expressa nas leis de Deus, pairam sobre tudo e sobre todos os acontecimentos. Então, o médico não era o culpado daquela situação. E eu entendia isso perfeitamente, porque já sabia, todos nós espíritas sabemos, as leis não permitem que nos matemos uns aos outros, atabalhoadamente. Então, eu falava, minha filha, o que a gente fez para merecer essa separação tão dolorosa? E começou o meu aprendizado de fato, a partir daí. Eu tive que começar imaginando como tirar do meu coração aquela dor, porque se minha mãe dizia, Lico, por que tanto barulho? E o meu pai ouvia do lado de lá, no meu coração a minha filha não podia encontrar resistência ao fato, porque para ela já estava sendo doloroso. Eu pensava, eu ensinei minha filha a morrer? Meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Aí eu lembrava da evangelização infantil, eu lembrava da mocidade, eu lembrava da tarefa dela na casa espírita, eu lembrava dos cultos do evangelho no lar e pensava, ela sabe que a vida continua. Aí eu pergunto para vocês, uma menina de 27 anos, feliz, acabou de ser promovida, estava noiva, ia começar a construir, ela estava emaranhada nos projetos mais imediatos da vida, na sua realização profissional, na realização afetiva. Ela estava ali mergulhada na vida material. E vocês acham que ela chegou no plano espiritual, acordou, viu que estava morta e disse, olha, a vida continua, que linda, eu morri? Não. Então, nós sabemos que a vida continua. Onde que está a força de uma mãe espírita? Está no fato que ela sabe que ela tem que ajudar o filho a desencarnar. Porque morrer, um mosquitinho matou. Mas o desencarnar significava a capacidade de mudar todos os planos de vida. Ela tinha que mudar todos os seus projetos mais imediatos. Ela tinha que descobrir prazer no plano espiritual, como ela tinha prazer na terra. Isso é fácil, minha gente? Não é. Não é. Então eu precisava de fortalecer a minha filha. É no coração dos pais que os filhos buscam socorro. E eu precisava de fortalecer minha filha. Como eu ia dar conta? Como não deixar que ela lesse no meu coração em nenhum momento, que pena, querida, que você não está mais aqui. Não era isso que ela poderia encontrar. Não era isso que ela devia encontrar. Ela tinha que encontrar vai em frente, querida. Segue em frente, você vai dar conta disso, eu também vou. Não. Como que eu ia dar conta de fazer isso?
Aí eu comecei a compreender que amar o filho que chega é muito fácil. Mas o verdadeiro amor a gente começa a aprender quando tem que entregar. É o amor que entrega. O amor que retém é fácil. O amor que entrega é que arranca as entranhas. Mas você tem que aprender a entregar. Porque se eu não entregasse, eu ia prender a minha filha no cipoal da minha dor, da minha amargura, da minha tristeza. E eu não podia fazer isso com ela, que já estava sendo doloroso demais para ela ter partido. Eu fui compreender, então, por que que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Só tentando, então, aprender a amar a Deus mais do que eu amava a Mariana, é que eu pude entregar minha filha e fortalecer a minha filha na vida linda que, sim, continuava. Bastava que ela tivesse força e coragem. Sem o poder da oração é impossível. Eu encerro com isso aqui. Olha que maravilha. Santo Agostinho. Todas as vezes que nós nos elevarmos em oração, Deus se inclina em misericórdia. E nessa misericórdia vem tudo e todas as ferramentas que nós precisamos para superar toda e qualquer dificuldade. E quando eu digo superar, eu não digo sair lá na frente despedaçado, desfacelado. Eu digo recuperar a alegria de viver. Na misericórdia divina, a gente consegue. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a vocês.